Oi, pessoal. Pessoal, vim aqui hoje na parte 3 para mostrar para vocês o resultado do meu cabelo já seco e escovado. Eu passei por aqueles dois processos que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que eu fiz primeiro, né? Passei primeiro a tinta com o X40, depois passei ela novamente com o X30, mais os dois mix, né? O violeta e o azul. Aí que eu acho que foi o meu erro, porque eu deveria, na segunda vez que eu passei, ter colocado o X de 40 para tentar abrir mais um pouco em vez da de 30, porque eu acho que eu chegaria no tom que eu quero. Tá vendo, ó? A raiz ficou mais puxado pro laranja do que pro dourado. Eu gosto do louro dourado. Não sou contra o louro dourado, eu acho que eu gosto. Eu acho que super combina comigo. Se vocês verem nos meus vídeos, meu cabelo não é aquele louro branco nem o cinza, é mais o dourado mesmo e eu gosto desse loiro. Só que a minha raiz tá mais pro laranja. Então eu queria que abrisse mais um pouquinho. Se ela abrisse mais um pouquinho, ela já ia ficar no tom que eu gosto. Por quê? As pontas do meu cabelo eu tenho luzes. Então elas ficam mais clarinhas mesmo, mas por causa das luzes que eu tenho. Porque antes eu fazia luzes e resolvi ir pro loiro de tinta. Por quê, gente? A mulher aqui tava cobrando no meu cabelo um absurdo pra fazer luzes. E eu nunca saía de lá satisfeita. Então eu ia lá, eu fazia as luzes e eu saía de lá sempre com uma coisinha aqui, outra coisinha ali reclamando. Aí eu pagava um absurdo pra sair de lá insatisfeita. E assim, o meu cabelo saía antes, né? Ela fazia uns tratamentos, meu cabelo saía maravilhoso. Mas depois meu cabelo saía totalmente acabado, não saía satisfeita e eu pagava um absurdo. Então, pra não ficar satisfeita pagando um absurdo, eu pago um pouquinho e fico insatisfeita comigo mesmo, fazendo. Resolvi ir pro loiro de tinta. Só que o que acontece? As pontas do meu cabelo tem luzes, ó. Então vai ter umas partes mais clarinhas por causa dessas luzes que ainda tem. Eu já cortei bastante meu cabelo, porque meu cabelo era na cintura, pra ir tirando essas luzes. Mas mesmo assim, ainda não saiu tudo. Então assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu escovei. Gente, eu passei bastante Kerastase nele. Então assim, ele tá gostoso, ele não tá ruim. Ele não danificou tanto. Isso aqui são os fiozinhos mesmo. Tá vendo? Ó, porque eu não quis, eu só escovei, eu não quis passar chapa, eu não quis deixar ele muito... danificar ele ainda mais com calor, né? Então eu só dei aquela escovada mesmo assim, só pra dar uma definida e eu consegui ver, né, as partes que tá mais manchada, pra eu poder tentar arrumar. Porque ele cacheado a gente já não consegue ver tanto, porque, né, fica tudo... Então assim, o que eu vou fazer? Não agora. Mas eu vou dar um tempo, né? Vou passar bastante óleo de coco nele, deixar ele dar uma recuperada. E eu vou tentar dar uma matizada só na raiz. Porque, ó, tá vendo? Pra cá tem luzes. Então ele tá clarinho. Mas eu não quero que chegue nesse tom. Eu quero que a raiz abra mais um pouquinho. Podemos dizer assim, se ela abrir mais uns 2 tons, eu já vou ficar bem satisfeita, porque eu gosto do dourado. Eu só não tô gostando dessa divisão aqui, que ficou muito laranja. O que eu vou fazer? Eu vou só matizar a raiz. Eu vou ficar um tempo só matizando essa raiz. Eu vou fazer como eu faço se eu estivesse pintando, né? Como eu iria fazer se eu estivesse pintando. Vou dividir meu cabelo, vou pegar mexinha, vou com o pincelzinho só na parte laranja, com a minha máscara matizadora. E eu vou fazer isso pelo cabelo todo. E vou fazer um coquezinho com as pontas, assim, vamos supor, eu vou dividir, né? Vou fazer um coquezinho na ponta e vou deixar bem emboladinha a ponta pra essa máscara não ir pras pontas. Por quê? Se ela for pra ponta, ela vai chumbar porque a ponta tá muito clarinha. Então eu vou tentar matizar esse cabelo de um jeito que só fique aqui na raiz, tá? Então vai ser isso que eu vou tentar ir fazendo. Porque eu não quero, por enquanto, colocar tinta de novo. Então eu vou tentando, levando na matização só a raiz, pra ver se consegue abrir um pouquinho mais, né? Aí depois de um tempo, vou dar uns 20 dias, daí eu venho com a tintura de novo. Aí eu vou de novo, porque o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo sem pintar minha raiz, então ela ficou muito grande, tá vendo? Ó, eu tô com uns 4 dedos de raiz tranquilamente. Então assim, o loiro de tinta, outra dica, gente. O loiro de tinta você tem que pintar a cada 20 dias, no máximo um mês. Porque se você deixar a raiz crescer muito, a diferença fica muito grande. Então, sempre que a raiz for pequenininha, você vai pintando, você não vai notar muita diferença, porque era assim que eu tava fazendo. Eu dei uma parada que tava trabalhando demais, muita correria, então eu acabei não conseguindo
pintar, né, todos os meses. Aí eu fiquei alguns meses e cresceu demais. Mas assim, gente, esse foi o resultado daquelas tinturas que vocês viram aí nos vídeos anteriores. Ficou manchado, não ficou do jeito que eu queria, mas assim, por enquanto pra mim tá bom. Porque tá melhor esse aqui do que a raiz escura, porque eu não tá aguentando mais a minha raiz escura. E eu vou tentar dar uma amenizada nesse aqui com matização. Aí daqui uns 20 dias a gente pinta de novo. E eu volto aqui mostrar pra vocês quando eu for retocar novamente minha raiz. E eu vou fazendo a matização e vou mostrando aí pra vocês como que vai ficando o resultado, tá bom, gente? Mas foi isso, não ficou o que eu queria. Mas assim, tirou aquele escurão que tava a minha raiz. Porque a minha raiz, se vocês verem nos vídeos anteriores, tava muito escuro. Então assim, já tá bom. A hora que eu der uma cacheada nele, porque aqui ele tá com escova, tá, gente? A hora que eu cachear ele novamente, então assim, vai dar aquela escondida, né? Que ele fica todo meio bagunçado. Vai dar aquela disfarçada. Mas foi esse aqui o resultado, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.